Ao vivo. Boa noite, pessoal. Estamos aí entrando ao vivo no Facebook da Faculdade Luterana São Marcos para a nossa live, já marcada anteriormente, sobre gestão de pessoas com o uso de tecnologias digitais. Perspectivas e tendências para a pós-pandemia. O pessoal já vai chegando aí, já vi que já tem gente comentando, né? Como nossa aluna Pamela aí, né? Já está comentando, está online. Tem outras pessoas aí que estão chegando, né? Na medida do possível, a gente vai atendendo as perguntas e solicitações de todas as pessoas. Pessoal, a gente quer discutir hoje um pouquinho sobre as perspectivas da gestão de pessoas durante e o pós-pandemia. Está sendo um desafio para todo mundo, né? A gente, obviamente, nunca passou por algo semelhante que essa pandemia vem colocando para a gente. E gerir pessoas remotamente, principalmente, está sendo algo bastante desafiador. E o mundo vai mudar, né? A gente vai discutir bastante hoje aqui. Então, eu quero apresentar aí os nossos convidados de hoje, que são convidados já bastante conhecidos aí da comunidade acadêmica da Faculdade São Marcos. Tá? Nós temos um egresso do curso de administração, Douglas Machado Quadros, tá? Vou colocar algumas informações dele aí na tela. O Douglas é formado em administração pela São Marcos, né, egresso da São Marcos, e recentemente concluiu, né, curso de especialização em gestão de pessoas pela Uniriter. Então, Douglas aí, seja muito bem-vindo, vai participar do nosso bate-papo. O Douglas, ele é um profissional da área de recursos humanos, é gestor da área de recursos humanos, já há muitos anos, tem bastante experiência e vivência no assunto. Né? Outro dos nossos convidados, também figurinha bastante carimbada aí, de todos, né? Usa um bordão aí que todo mundo conhece, excelente, professor Luiz Fernando, tá? Professor das disciplinas de desenvolvimento gerencial, que está intimamente ligada com esse assunto, também de comércio exterior, internacionalização. Professor Luiz Fernando, que é formado em economia pela Unicinos, especialista em estratégia e administração empresarial pela UBA. Seja bem-vindo, professor. E por último, não menos importante, né, coordenador acadêmico da Faculdade Luterana São Marcos, professor Diogo Siqueira Luiz, que também tem uma expertise muito grande aí na área de gestão de pessoas, já tem trabalhado em grandes empresas. Né? O professor Diogo é formado em administração pela Unicinos, especialista em inovação e qualidade pela URGS e mestre em administração pela Unicinos. E, gente, gostaríamos, né? Essa live ela surgiu de uma ideia na disciplina de gestão estratégica de pessoas, do qual eu sou professor, na Faculdade Luterana São Marcos, da gente trazer essa discussão de uma forma que todos estão fazendo hoje, né? Esses dias eu recebi até um meme dizendo que estava com medo de abrir a geladeira e encontrar um link para uma reunião. Está todo mundo se reunindo dessa forma hoje, né? Forma online. E por que não? Tá? Nós temos tecnologia para isso, temos como fazer reuniões e encontros de qualidade pela internet, e por que não usar essas ferramentas a nosso favor? Então, eu acho bastante importante que a gente possa utilizar essas ferramentas a nosso favor. Bom, já vi que tem bastante gente conectado aqui na nossa live, já temos 40 pessoas, né, observando a nossa live. Em um segundo momento, a gente vai abrir para perguntas, para que as pessoas possam debater com os convidados. Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra, então, para o Douglas, para que o Douglas possa falar um pouquinho sobre essa discussão, né, as tendências, as perspectivas da gestão de pessoas nesse mundo atual de pandemia e pós-pandemia. Douglas, é muito prazer em te receber
e é uma honra para a gente ter um egresso da São Marcos, uma pessoa com a qualificação que tu tens, e a palavra é tua, por favor. Ok, obrigado, Giovanni. Primeiramente, queria agradecer, então, ao professor Giovanni e à Faculdade de São Marcos por terem me convidado para a gente falar um pouco sobre essa situação atual que a gente está, falar um pouco de gestão de pessoas, as tendências e as perspectivas que a gente está vendo aqui do lado de fora, como vai ser isso no pós-pandemia. A gestão de pessoas, na verdade, sempre foi uma situação, foi algo desafiador e complexo na sua essência. E agora, com esse novo panorama, se torna ainda mais complexo, né? Numa situação crítica, né? É essencial que a gente tenha mudanças que vão acontecer com certeza. Já era esperado que algumas situações, algumas perspectivas na área de gestão de pessoas mudassem, e a crise, na verdade, veio e deu um empurrão nisso, né? Muitas coisas já vinham acontecendo bem devagar, algumas coisas já vinham sendo implementadas e testadas dentro da parte de gestão de pessoas, porque se entende, na verdade, que essas mudanças eram necessárias, então a crise acabou antecipando. Ninguém estava realmente preparado para que as coisas acontecessem tão rapidamente, e isso tem que ser feito muito rápido e a toque de caixa. Então, como se adaptar, como gerir pessoas agora nessa nova realidade, onde novas tendências tecnológicas são cada vez mais necessárias para isso, como não se distanciar das equipes, não se distanciar do engajamento com as empresas, não se distanciar da cultura da empresa e todos os objetivos que ela tem, estando com essa distância física, vamos dizer assim. E agora, na verdade, o que a gente vem discutindo é que esse engajamento, esse reforço na cultura é algo totalmente e extremamente necessário, a que essas novas estratégias de engajamento, de aculturamento das pessoas aconteçam. Então, assim, diante disso, dentro do que a gente vem falando, eu pessoalmente trago 4 perspectivas muito importantes a serem discutidas nesse novo cenário que se descreve após a pandemia, que é a humanização, o realinhamento com a cultura, como eu falei agora há pouco, o teletrabalho, o home office, que é algo que já vinha sendo implementado, mas agora realmente se tornou algo essencial, e a questão das adaptações. A humanização ganhou força em todos os aspectos, e é isso que se vem falando cada vez mais, por mais dura que sejam as decisões e necessárias e rápidas que sejam as decisões que as empresas têm que tomar, é importante que se diga que a parte humana não deve ser esquecida. E agora, muito mais. Por causa desse isolamento, a saúde mental e física dos colaboradores, é essencial que as empresas estejam sempre de olho. Então, a humanização em todos os aspectos, a humanização em todos os debates e todas as medidas a serem tomadas é algo essencial e primordial nesse momento. E um dos parceiros que já eram estratégicos para as empresas há muito tempo, desde a época lá do professor Diogo, na verdade, a gente começou já a discutir sobre a questão estratégica do RH, do qual é importante o RH estar sentado na mesa de direção tomando decisões. Nesse momento, esse parceiro estratégico fica mais ainda em voga. O RH tem um papel totalmente e extremamente estratégico dentro dessas novas percepções. E nos últimos tempos vem ganhando cada vez mais cenário, porque acaba passando por dentro desse setor, dentro dessas pessoas que são responsáveis por ajudar as direções e gestores nessas mudanças, com todas as adaptações que foram necessárias serem feitas nesses últimos 100 dias e de forma muito rápida. A questão da humanização, como eu falei, então, se tornou imprescindível em todas as medidas de trabalho, e nisso o RH vem trabalhando junto com a direção, junto com os diretores, para que isso seja algo norteador. A questão do realinhamento da cultura, que eu comentei agora há pouco também, se torna algo essencial. Então, assim, como engajar essas pessoas, como trazer essas pessoas para dentro da empresa, mesmo estando longe, como ainda manter toda a produtividade dessas pessoas, manter com que elas continuem fazendo o seu trabalho, consigam dividir a sua vida pessoal e profissional, já que agora é um ambiente único, e é algo que a gente está se adaptando. No mesmo ambiente, antes tu deveria estar, de repente, nos teus horários de lazer, agora tu divide com os teus horários de trabalho.
a questão do teletrabalho era uma coisa muito mais comum que a gente via em empresas de tecnologia, empresas de inovação, né, startups, né, que funcionavam em coworks ou nas próprias residências. Era algo que a gente já via muito sendo mais comum nesses segmentos dessas empresas. E agora, rapidamente, a gente teve que se adaptar, e é algo que eu acredito que vai se manter daqui por diante. Eu não acredito, assim, até falando com os outros colegas dentro da área de RH, que seja uma coisa que seja full time, tá? Não acredito que a gente vá realmente migrar de dentro da empresa e ser uma coisa 100%, não nesse primeiro momento, mas eu acredito que é uma coisa que vai ficar esse misto, a gente ter, de repente, alguns dias dentro das empresas e ter muito mais dias dentro da sua casa trabalhando remotamente. O que é uma preocupação da área de gestão de pessoas, das pessoas, que não perder esse contato, não perder essa interação, que é algo que a gente acredita que seja riquíssimo para gerar cultura, para gerar conhecimento, né? Porque tem toda a questão de empatia com o próximo. Então, assim, a gente está trabalhando fortemente para como criar ferramentas para que isso não se perca. Então, o teletrabalho é uma realidade, era uma tendência, agora com certeza é uma realidade que vai se manter. No primeiro momento ainda vai ser, acredito eu, né, a gente vai ter poucos dias em casa para ir se adaptando ferramentas, né? Tenho vários conhecidos de empresas de tecnologia que estão buscando se inovar, buscando melhorar os seus serviços, que agora estão sendo necessários, como ampliar banda larga, como ampliar ferramentas que sejam melhores para as conexões. Então, a gente vê esse movimento acontecendo, já vinha acontecendo, como falei, e isso vai continuar acontecendo, né? E a questão da adaptação, né? Para encerrar aqui as minhas premissas, a questão da adaptação é o cerne de tudo que a gente vem falando, né? Processos, né? Novos processos de trabalho, novas realidades, novas formas de entrega. Então, adaptação é uma coisa que a gente vai ter que gerir num novo perfil de profissional do futuro. São coisas agora que o recrutamento de seleção vai ter que trabalhar, né? São competências que esses novos profissionais do mercado terão que ter, né? A questão da ser mais adaptável, ser mais dinâmico, né? Então, assim, se a pessoa não acaba não gerindo essas ferramentas de adaptação, a gente acredita que as empresas ainda sejam, nesse cenário, umas grandes responsáveis por treinamentos, por crescimentos, por formas de ferramentas que essas pessoas acabem se adaptando. Porque existem muitos talentos aí fora, precisando, às vezes, só de uma ferramenta ou de um pouquinho de melhoria dentro das suas competências para que isso aconteça. Então, essa adaptação, essa forma de se adaptar com essas mudanças cada vez mais repentinas e, às vezes, né, dentro de uma calamidade como essa, é algo que a gente vai buscar aí fora. Então, assim, as mudanças vinham acontecendo, aceleraram nesse momento e acredito que daqui por diante não parem mais. Ok, então, Douglas, eu te agradeço esse momento inicial aí, dessa tua opinião sobre toda essa situação que a gente está vivendo. Nós vamos discutir mais posteriormente, né? Vamos abrir daqui a pouquinho, inclusive para as pessoas que estão assistindo a live, para que façam perguntas, para que possam participar. Eu gostaria de passar a palavra agora ao professor Luiz Fernando, que vai fazer uma introdução aí sobre o assunto e sobre o que ele pensa do tema. Que, lembrando, né, a gestão de pessoas utilizando tecnologias digitais e as tendências e perspectivas na atual situação e na pós-pandemia. Professor Luiz Fernando, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, professor Giovanni. Pessoal, boa noite a todos que estão assistindo essa live. Primeiramente, é um privilégio para mim participar desse evento com convidados, no meu entendimento, de grande conhecimento e atuação nessa área de gestão de pessoas. E me sinto muito feliz também em debater esse assunto, esse tema, com um egresso da nossa Faculdade Luterana São Marcos. Douglas, muito obrigado pela tua participação. Fostes um aluno brilhante, sempre agregou valor nas nossas disciplinas.
Pois bem, a minha contribuição, considerando o futuro da gestão de pessoas pós-pandemia, vejam, durante toda a minha vida profissional, eu sempre considerei o capital humano como um ativo mais importante nas empresas onde eu atuei. E sempre tive isso em mente e sempre usei esse atributo na tomada de decisão. Mas o que é esse capital humano? É justamente esse conjunto de habilidades e competências, né, e principalmente, fundamentalmente, atitudes, né, que resultam num trabalho que por sua vez, produzem valores. E eu vejo nesse contexto uma virada de chave, um olhar diferente para atuação e atualização na área de RH em relação a essas habilidades e técnicas e comportamentais necessárias nesses tempos de pandemia. Nessa nova realidade, o foco, no meu entendimento, passa a ser de incluir e trabalhar fortemente a inteligência emocional em treinamento e formação de colaboradores. Muitas empresas, no meu entendimento, hoje, não estão preparadas ou prontas para atuar e formar colaboradores com inteligência emocional. Nesse cenário instável, onde a gente acorda com uma bandeira amarela, né? Depois uma bandeira vermelha e bandeira preta, enfim, muitas incertezas, muitas desinformações, né? O meu olhar é de que a inteligência emocional ela será fundamental e deverá ser desenvolvida aos colaboradores para obter melhores resultados. Mas inteligência emocional é no sentido de melhor gerenciar, de reconhecer as nossas emoções, né? E ter o controle de si em relação a essas dificuldades e, evidentemente, agir e ter ações adequadas a esse momento extremamente difícil no qual estamos passando. Então, eu vejo o controle emocional sobremaneira importante, né? Na produtividade dos colaboradores. Portanto, nós precisamos nos capacitar nesse sentido, pois vamos passar, no meu entendimento, sobre uma transformação cultural, onde a marca e a visibilidade dos negócios vão ser decisivas. Ou a gente muda, né? Ou a gente perde mercado. E nós temos pressa, né? O futuro é amanhã. E uma dessas mudanças, como já foi colocado pelo Douglas, é justamente no sentido de a utilização do uso de ferramentas tecnológicas digitais, tá? E também a utilização de um atributo que, no meu entendimento, de extremamente importância, que no sentido de autodisciplina, digamos assim, nessas condições. Eu digo isso em função de uma nova realidade, numa nova forma de trabalho que está vindo por aí. Evidentemente já existia em alguma situação, mas eu vejo um fortalecimento nessa nova forma de trabalho, que é justamente o teletrabalho, o trabalho remoto, enfim, ao home office, como vocês queiram chamar, evidentemente. E, pelo meu olhar, essa forma de trabalho, ela veio para ficar e crescer fortemente, já num horizonte de curto prazo. Eu li recentemente uma pesquisa, se não me engano, na ISI, Business School, de que o teletrabalho agradou mais de 80% dos gestores brasileiros. Então, o futuro
futuro da gestão de pessoas, ela deverá focar fortemente nessa forma de trabalho, explorando um meio que eu vejo que ainda a gente não é reconhecido, digamos assim, de todos. Ou seja, o desafio da gestão de pessoas, ela passa a garantir essa alavancagem dessas novas competências. Via de regra, já estávamos em fase, digamos assim, em algum tempo atrás, uma fase de transição nas empresas. Ou seja, aquela relação patrão-empregado para relação empresa-colaboradores. E após essa fase difícil no qual nós estamos passando, com certeza eu vejo que essa relação ela vai se intensificar, tá? No ambiente organizacional. E aí, colaboradores mais próximos do business plan das empresas, ela deverá ocorrer com a maior condição. Então, portanto, a gestão de pessoas eu vejo como um estímulo, adaptar essas novas práticas a essa nova realidade, digamos assim. Então, eu vejo esse desafio. Fundamentalmente, eu acho que essa experiência no qual nós estamos passando, fatalmente, a gente vai mudar muita coisa, é uma nova realidade, essa forma de trabalho, digamos assim, ela veio para ficar, e repito, pessoal, eu vejo a inteligência emocional extremamente importante no desenvolvimento dessas novas competências que deverão existir. Ok? Fico à disposição aí do debatedor e do pessoal aí para novas discussões. Por enquanto, muito obrigado. Ok, muito obrigado, professor Luiz Fernando, pelas suas considerações iniciais. Agora, dando seguimento às considerações iniciais aí dos nossos convidados, eu vou passar a palavra para o professor Diogo Siqueira Luiz, coordenador acadêmico da Faculdade Luterana São Marcos. Professor Diogo, estamos muito contentes aí com a sua participação e é uma honra recebê-lo. Então, por favor, está com a palavra. Professores, muito obrigado aí pelo convite. Quero agradecer imensamente aí a participação de vocês, a disponibilidade, principalmente a disponibilidade do nosso querido egresso Douglas, que muito nos honra aí com a sua presença. Sempre foi um excelente aluno, trabalha arduamente na gestão de pessoas já há um bom tempo, né? Então, é um especialista já na área. Então, é uma temática extremamente atual, já vinha desde o século XX lá se falando sobre tecnologias, inovações acontecendo. O século XXI deu um boom essas inovações, e a gente já falava em algumas aulas de gestão estratégica de pessoas, de gestão de liderança, que mais do que nunca o RH, as áreas envolvidas com a parte estratégica das pessoas dentro das organizações, elas tinham que se envolver mais ainda com a tecnologia. Então, eu acredito que essa pandemia, ela pegou todo mundo de surpresa, ninguém imaginava passar por uma situação dessas. Todas as organizações tiveram que se adequar a este chamado novo normal que nós estamos comentando, né? Toda hora que nada vai ser igual, que tudo vai ser diferente, vai existir um novo normal. Eu acredito também que muitas coisas irão mudar, mas a gente não sabe de absolutamente nada do futuro, né? A gente está aí nesse mar de ansiedade, nesse mar de dúvidas em relação ao tocante, né, estratégico das organizações, seja ela qual for o seu nível, o seu tamanho, ou até mesmo o tipo de serviço que presta. A gente sabe que existem algumas áreas mais afetadas, mas uma coisa nós sabemos claramente, que a tecnologia, mais do que nunca, ela foi tão necessária num momento como uma pandemia, né? Escolas virtualizando as suas aulas, faculdades presenciais virtualizando, o trabalho virando home office, que já era
um braço ali, né, dentro da área de gestão de pessoas, que já se faziam por algumas empresas, e eu trago uns dados importantes aqui para vocês, que eu acho interessante, algumas pesquisas que foram sendo realizadas ao longo deste momento de pandemia, né, sendo que uma delas é da Deloitte, que ela ouviu mais de 1.000 executivos brasileiros, compondo aí um total de 660 empresas, sendo dessas 660 empresas brasileiras, 24% utilizavam a modalidade home office com alguns dos seus funcionários, né, ou da área de vendas, ou da área de fidelização de clientes, né, e da área de tecnologia da informação, né, ou seja, 24%, começou a pandemia, 2 meses após, nós tínhamos aí dessas 660, 98% das empresas utilizando a modalidade home office. Dentro disso, né, alguns parâmetros começaram a ser olhados nessas organizações, como, por exemplo, ferramentas para gerir a crise, comitês de gestão de crise, aprofundamento na legislação. Muitas empresas que tinham ali o seu nível de 18%, 20% de utilização disso, começaram a ter em torno de 90% a 97% de conhecimento sobre esses itens. Veja o universo, né, que nós passamos. Uma outra pesquisa feita pela Consumoteca, com cerca de 2.000 pessoas no Brasil que já utilizam a modalidade home office, 50% mais ou menos gostou da modalidade, né, e 50% gostaria de voltar a trabalhar no escritório, ou seja, o nosso público, né, a nossa cultura brasileira, ainda assim com os funcionários também, a gente percebe, né, que olhando essa pesquisa, muitas pessoas não se sentem confortáveis também de trabalhar 100% em casa, que elas gostariam, por exemplo, de trabalhar uma modalidade que fosse um período da semana home office e o outro período dentro da organização. Então, o bacana de olhar essas pesquisas é realmente perceber que mais do que nunca, né, essa modalidade home office ela veio para ficar. E aí é importante, né, a gente falar das gerações. Nós temos aí geração Z no mercado de trabalho, nós temos a geração Y e nós temos a geração X. Se a gente olhar bem o que é a geração Z, é a nossa geração mais nova, né, de 95 para cá. A geração Y é da década de 80 até 94, e a geração X são os nossos, as pessoas, nossos funcionários, os empregados mais antigos dentro da organização, que obviamente sentem uma dificuldade um pouco maior de utilizar questões tecnológicas. Aí dentro dessa pesquisa também abre isso, né, que a geração X, ou seja, aquela data ponto de corte ali, de 65, com pessoas com 55 anos de idade no mercado de trabalho, pela primeira vez, né, fizeram uma videoconferência, ou seja, de todo esse universo dessa geração X, 50% dessas pessoas fizeram pela primeira vez uma videoconferência. Ou seja, o que para nós hoje é tão natural, para algumas pessoas acabou sendo, né, o primeiro contato com a tecnologia. Então, mais do que nunca, a gente sabe que a tecnologia, ela veio para ficar, ela foi empurrada goela abaixo, né, por essa pandemia para muitas organizações, e o desafio maior é a área de gestão de pessoas, a área de RH, obviamente, né, lidar também com essas situações, lidar com essa geração X, que é a geração mais velha, que hoje também está no mercado de trabalho, para capacitá-los. E como a gente vai fazer isso? A gente sabe que hoje nós temos muitas ferramentas aí bacanas para se trabalhar, o e-learning, o learning, enfim, né, para utilizar a tecnologia, mas principalmente capacitar essa geração também para que possa entender e aprender a usar a tecnologia, né, porque realmente é uma realidade que veio para ficar. A Fundação Dom Cabral fez uma pesquisa também, para finalizar aqui um pouco a minha fala, que diz que 86% das empresas devem manter o trabalho home office após a pandemia. Bom, isso é uma realidade, né, porque existia aí uma nuvem, né, de dúvidas se realmente o trabalho home office era um trabalho produtivo.
é óbvio, né, que quem estava acostumado com a questão do trabalho. Pessoal, acho que nós tivemos um corte com o professor Diogo, confirma? Nós tivemos um corte na fala com o professor Diogo? Sim, confirmo. Realmente não estou Pois ouvindo ele mais. vamos aguardar então. Acho que houve algum problema com a fala do professor Diogo, né? Acho que travou, né? Os comentários aqui estão colocando. Então vamos esperar o professor Diogo retornar e a gente dá continuidade em relação a isso. Complementando um pouquinho a fala do professor Diogo, gostaria de dizer que é uma questão muito delicada que a gente está vivendo atualmente. Tá? Porque se já é difícil nós gerenciarmos pessoas ao vivo e a cores, vocês imaginem a gente fazer isso de uma forma virtual ou de uma forma digital. Né? Claro que hoje a tecnologia está muito mais enraizada na nossa vida e a gente consegue, obviamente, lidar um pouco melhor que isso, com isso, né? Mas é uma dificuldade. O professor Diogo retornou, então eu repasso a palavra novamente para o professor Diogo. Por favor, professor, desculpa, não sei o que aconteceu e não sei que parte vocês me ouviram e aonde que parou. Eu acho que... Bom, para alguns travou um pouco antes, para alguns travou um pouco depois. Se eu tu quiser retornar um pouquinho antes o raciocínio, tranquilo. Não, tranquilo. É só para comentar que, na verdade, é importante a gente começar a pensar na geração X, que é a geração mais antiga, que também está no mercado de trabalho. Acho que a área de RH, obviamente, vai ter que pensar nessas pessoas, como treiná-los, como capacitá-los com relação às tecnologias. Ela veio para ficar, a modalidade home office é uma modalidade que muita gente tinha dúvidas, né, mas eu acho que ela está se mostrando que realmente é produtiva, as pessoas estão conseguindo produzir em casa também com essa modalidade, e os empresários estão, né, percebendo isso, tanto é que a Fundação Dom Cabral fez essa pesquisa, dizendo que 86% das empresas devem manter essa modalidade home office mesmo após a pandemia. Né? Obviamente reduz custo. Existe um triângulo ali, quando se fala, né, da gestão de pessoas e tecnologias, que é a qualidade, o tempo e o custo. Se você reduz o tempo, você também reduz o custo. Não significa que a qualidade também vai ser ruim se eu trabalho com questões tecnológicas. É óbvio que hoje é muito mais fácil eu agendar, por exemplo, uma reunião via Skype, via Teams, via Zoom, para fazer uma entrevista de emprego, para fazer uma entrevista coletiva, por exemplo, né, utilizar plataformas como o LinkedIn, que são currículos, né, e é ali que muitas empresas angariam novos profissionais. Mais do que nunca a tecnologia está em volta da gente, a gente precisa se utilizar dela e aproveitar, né, para que o fluxo seja mais produtivo, o custo seja menor e a produção seja maior também. Né? Então, vou finalizar aqui com uma habilidade que eu acho que vai ser muito importante para as novas lideranças, para os gestores, né, para as pessoas pós-pandemia, depois que tudo isso passar, é uma habilidade que se chama ambilidade. Não sei se vocês já ouviram falar. Ambilidade, que é ambição com humildade. O funcionário que tem ambição, mas principalmente que é focado, sabe trabalhar, mas sabe reconhecer os seus erros, porque isso é muito importante, se coloca como líder, né, mas que motiva com o seu exemplo, esse sim é o profissional que vai ser necessário ter habilidade, o profissional que tem humildade. Não adianta nada eu estar à frente do mercado como líder ou chefe e ser prepotente. Esse tipo de funcionário não cabe mais, já não cabia, e depois da pandemia vai ser pior ainda. Então,
fica essa habilidade, né? Ambilidade, que é ambição com humildade. Acho que esse é uma nova habilidade que vai ficar bem em voga aí, pós-pandemia, para a área de gestão de pessoas. Ok, então, professor Diogo, obrigado pelas essas considerações iniciais. Quando caiu a conexão do professor Diogo, eu estava falando um pouquinho sobre essa questão relacionada à nossa facilidade hoje de utilização de alguns tipos de tecnologia, né? Eu lembro que de 1995 para cá, desde que foi lançado o Windows 95, que popularizou demais a utilização de dispositivos digitais, naquela época especificamente mais o desktop, o computador de mesa, né? Mas que revolucionou completamente a forma como a gente trabalhava e a forma como a gente se comunicava com outras pessoas. A tecnologia ela vem crescendo de forma exponencial, né? Quase que uma progressão geométrica ultimamente. A cada ano a gente tem uma explosão de novas tecnologias, fica difícil até da gente acompanhar, né? E agora, por força da pandemia, a gente teve que agilizar esse processo. A gente teve que aprender a mexer com determinadas tecnologias que até então a gente não tinha tanto contato diário. Hoje não, hoje a gente, por força da pandemia, a gente tem que utilizar, a gente tem que fazer uso dessas tecnologias. E isso acaba fazendo com que a gente desenvolva algumas competências, né? Como o professor Diogo estava falando. Então, muitas competências, principalmente as tecnológicas, elas vão fazer muita diferença no futuro. As pessoas que forem capazes de desenvolver algumas competências tecnológicas agora, elas vão levar vantagem lá no futuro, quando talvez, eu vi alguns alunos comentando, algumas pessoas comentando, uma forma híbrida de trabalho, parte home office ou parte teletrabalho e parte ainda dentro das empresas. Eu acho que isso vai fazer, isso vai ser muito utilizado no futuro, né? Próximos passos serão esses. Mas eu queria destacar também algumas outras formas que estão sendo utilizadas hoje em dia e que a gente já vem notando, né? Atendimentos automáticos por robôs, por exemplo, né? E aí eu destaco bastante a questão do machine learning, aprendizado de máquina, que muita gente confunde com inteligência artificial. Tem inteligência artificial do banco X, inteligência artificial do banco Y, da empresa Z. Não existe inteligência artificial ainda. Existem estudos e existem muitos avanços em relação a alguns computadores e no desenvolvimento da inteligência artificial. Mas ninguém ainda fez teste de Turing, por exemplo, com uma inteligência artificial, pelo menos não que eu tenha conhecimento, para saber se a máquina ela é consciente, se ela aprende sozinha. Tá? Então, mas o machine learning é muito importante. Ensinar uma máquina como trabalhar ou como responder é muito importante. Eu não sei se vocês viram um filme recente chamado Ad Astra, né? Rumo às Estrelas. É um filme com o Brad Pitt, inclusive. Tá? Eu vou colocar aqui na tela o nome do filme para quem quiser ter acesso a esse filme. Vejam esse filme. Tá? Porque ele se passa num futuro não muito distante e os astronautas eles fazem avaliação psicológica num computador. Eles olham, falam, conversam com o computador e o computador faz a avaliação psicológica dele baseado no quê? Muito provavelmente em algumas questões como tom de voz, em algumas questões como microexpressões faciais. Essa tecnologia a gente já tem hoje, claro, não tão avançada por conta, né, de um futuro. Mas é bastante interessante da gente perceber que essa tecnologia ela já está presente na nossa vida. Basta que a gente use, né? Basta que a gente possa fazer o uso dessas questões. Então, eu acredito que é bastante interessante que a gente busque aprender com as novas tecnologias e busque incessantemente desenvolver competências para a utilização das tecnologias. Esse vai ser o grande diferencial do mercado. E aí não interessa a idade, tá, gente? A idade, ela pode influenciar em algumas questões? Pode influenciar, mas ela não é determinante. Quem correr atrás, quem buscar, vai levar, obviamente, uma vantagem competitiva lá no futuro.
Pessoal, eu acho que agora a gente poderia abrir para as perguntas, né? Já tem uma pergunta que já foi feita lá atrás e que eu vou colocar na tela aqui. E aí a gente pode, acredito que, discutir livremente, tá? Então eu vou colocar uma pergunta na tela aqui da Pamela. Com essa era da pandemia, onde a digitalização está entrando fortemente no país, se antes já era difícil o mercado de trabalho para os mais velhos, como ficará agora? O que o governo poderia fazer para auxiliar estas pessoas? Está aberto aí para o debate. O que eu posso trazer, assim, Giovanni, em relação a isso, como foi comentado, né? A tecnologia, na verdade, ela vem assumindo papéis dentro das organizações antes que não eram comuns, né? E muitas empresas que eu conheço e já trabalhei, ainda relutavam muito, extremamente, relutavam para que se adaptar a essas novas tecnologias, a todas as partes de digitalizações, né? Por mais que a gente conseguisse mostrar redução de custo, redução de tempo, ganho de produtividade, ainda é algumas empresas, acredito que agora nesse período as pessoas conseguirem entender que não tem mais como fugir disso, né? Uma coisa que na verdade já vinha acontecendo há muito tempo e que as pessoas não estavam dando toda a bola e que agora foram forçados a entender que tem que se adaptar. A era da digitalização está aí, né? A parte como o colega ali falou, da forma híbrida de trabalho, é o que eu tinha comentado antes, acredito que vai acontecer, né? Pensando em políticas públicas em relação à parte de como vai ser em relação aos mais velhos, isso é um pouco complicado ainda de conseguir pensar se ainda há interesse ou como isso vai funcionar no futuro para que essas pessoas, como da geração X, como foi falado, tenham acesso, né? As pessoas também têm que ter, perder um pouco dessa resistência, correr atrás um pouquinho, né? As empresas estão fazendo a parte delas, estão desenvolvendo cursos, desenvolvendo plataformas de como auxiliar essas pessoas, de capacitar essas pessoas melhor, né? Existem grandes talentos dentro das empresas que as empresas estão preocupadas em não perdê-los, mas que também entendem que elas precisam se adequar, né? Agora, com relação a políticas públicas, como o governo conseguiria auxiliar essas pessoas, é algo ainda no nosso momento, no nosso cenário político, uma coisa bem complicada de se prever e de se imaginar de que forma isso poderia ter sido feito. O que eu acredito é que as pessoas têm que pensar que isso agora é natural dos nossos dias a dia, não é uma coisa mais tão nova, é uma coisa natural que vai acontecer nos nossos dias a dia. Se a gente quiser continuar trabalhando, estiver à frente do mercado de trabalho, como tu disseste, vamos ter que ir atrás, vamos ter que participar de cursos, ou ver plataformas, ou né, essa parte de mentoria, enfim, o que a gente conseguir de ferramentas para que essas pessoas se adequem. Agora, eu gostaria de complementar essa questão também. Olhando o home office, eu tive, na minha última empresa, eu trabalhei numa multinacional por 2 anos em home office, e o que se percebe ainda, inclusive houve nesse interim, né, de atuação, o CEO da empresa dizendo, escuta, home office não, a tua função é estratégia, eu quero que tu esteja aqui do meu lado. Ou seja, é top-down, entende? Eu acho que essa questão cultural, ela tem que ser... Por isso que eu disse no início da minha fala, justamente, que existe ainda um caminho longo a percorrer fora a questão trabalhista, que é a questão cultural nas empresas, nas organizações. E eu acho que aí vem a gestão de pessoas no sentido de possibilitar os colaboradores que sejam treinados e atualizados com esses avanços tecnológicos, né? Uma solução para tudo isso poderia ser o online training aí, né? Fazer uma estratégia, um programa de online training aí, cursos via redes internas aí, para permitir a velocidade desses avanços. Agora, evidentemente, a conscientização também ela tem que vir de cima, né? Eu vejo em algumas situações que o empresário brasileiro ainda ele está engatinhando nessa nova forma de trabalho. E aí está um desafio da gestão de pessoas olhando para frente.
Concordo plenamente, professor Luiz Fernando, e concordo com o Douglas também, né, em todas as colocações de vocês foram excelentes, né, mas eu acho, professor, que tem muito a questão da hierarquia, quem está lá em cima, né, tem muito a ver também com a geração, né. Se eu tenho uma pessoa ali da geração X, obviamente ela vai entender que o home office não é produtivo, que você tem que estar do lado, que ela tem que te olhar. É óbvio que tudo isso é muito importante. A gente não quer que, ninguém quer, né, perder a relação pessoal, de olhar olho no olho, de cumprimentar, de estar próximo, mas a gente também não pode se enganar que o home office é sim uma ferramenta boa, produtiva, com redução de custo e tudo mais. É uma questão de entendimento e de cultura. Então, realmente, aquela pessoa que está na presidência é mais antiga, ela tem uma quebra de paradigma para começar a entender que isso é bom também, né? E eu acho que essa pandemia ela trouxe isso, né? E aí, para fechar minha parte também aqui, acho que sim, que a empresa tem que fazer um plano de ação, fazer uma análise de perfil desses funcionários, para saber até que nível eles estão, né? Ou que tipo de capacitação é preciso ser realizado. E aí se monta um plano de treinamento dentro da empresa, né, para atacar esses funcionários aí. Perfeito. Tá. Gente, eu vou colocando as perguntas aqui, tá, para a gente debater, para a gente não se estender muito, não ficar uma live muito comprida, né? Eu vou colocando as perguntas e a gente vai tentando fazer um breve apanhado assim, sobre as questões. Uma pergunta do Anderson, tá? Para o Douglas. Já fez entrevista por vídeo? Se sim, como foi? Se não, só qual a sua opinião sobre este tipo de entrevista? Tem um complemento ali na pergunta dele, né? Se estar entrevistado frente a frente se perde um pouco da qualidade de dados. Eu acho assim, já fiz entrevistas, né, online, né, forçado nesse momento com essa pandemia a ser feito, sim. E eu sou a favor desse primeiro contato, desse primeiro estreitamento de perfil que a gente faz, ser sim, né, via vídeo, enfim, várias plataformas que foram usadas, né, existem várias que hoje são bem costumeiras dentro da área de RH, mas para mim foi uma experiência boa, né, aqui abrindo eu participei tanto uma como fazendo, como sendo entrevistado, né, por uma oportunidade de trabalho, enfim, eu tive bons retornos disso. Eu acho que foi uma parte bem boa, assim, porque a gente consegue fazer esse primeiro estreitamento de perfil, esses primeiros traços da pessoa, né, de conhecer um pouquinho ela, que limita ali, de repente, uma ida à empresa necessária nesse momento, e é uma coisa que a gente vai continuar fazendo. Então, esse primeiro contato com o candidato foi uma coisa bem bacana de ser feito online, e eu acredito, né, que vai continuar sendo feita. Né, com relação a perder um pouco de detalhes, eu acredito que sempre, né? Sempre que a gente não tem esse olho no olho, esse frente a frente, de conseguir estar ali trocando, né, assuntos diretamente, tu tem uma perda, mas eu acredito que seja mínima, tá? Nesse primeiro contato, eu acredito que seja mínima. Mais uma pergunta na tela da Neuza, também nossa egressa aí da Faculdade São Marcos. Você acha que isso pode virar um pré-requisito para novas seleções, o trabalho home office? Não acredito que nesses primeiros momentos isso vai acontecer, mas como a gente falou aqui em competências, que esse novo perfil de funcionário do futuro vai ter que ter, sim, né, convivência com plataformas de home office, plataformas de e-learning, como foi falado, né, de autoaprendizado, intranet, enfim, a pessoa que tem a convivência com essas ferramentas, tanto de fazer conferências, de fazer reuniões, de VPN, de trabalho à distância. Isso pode ser que seja, acredito que seja assim no futuro, mas não agora exatamente, uma das competências que a gente vai perguntar. Eu tenho convivência com plataformas de trabalho online, tenho convivências com conferências, de webinars, enfim, esse tipo de coisa. Acredito que com essas tendências do futuro, isso vai ser uma das coisas que vão entrar no perfil dos nossos funcionários, né, dos nossos colaboradores, sim. Muito bom. Tem uma pergunta aqui, professor Luiz Fernando, professor Diogo, especificamente para a gente que está nessa linha de frente aí do ensino
do ensino à distância neste período de pandemia, né, que também não deixa de ser uma gestão de pessoas, né? A gente, de certa forma, está gerindo pessoas remotamente. Tá? Uma pergunta da Andressa. Como vocês, professores, se viram em questão de dar aula online? Consideram isso um desafio que valeu a pena? Acham que os alunos estão interessados como se fosse aula presencial? Professor Luiz Fernando, eu vou responder primeiramente dizendo o seguinte. Para mim, quem faz uma aula ser interessante ou não é o professor. O professor ele tem 99% de chance na mão dele de tornar uma aula interessante ou não. Tá? E aquele 1%, talvez aí seja algum componente do aluno que gosta, que não gosta, que se sente mais confortável, que não se sente mais confortável. O professor tem a capacidade, tem tudo na mão de tornar uma aula interessante, de tornar uma aula mais palatável para o aluno. Por que eu digo isso? Porque um professor que sabe dar uma aula maravilhosa em sala de aula, ele vai ter competência para dar uma aula maravilhosa também por vídeo ou de uma forma online. É claro que, guardadas as devidas proporções, né, a gente talvez não tenha aquela proximidade para fazer uma dinâmica de grupo, para fazer uma atividade envolvendo pessoas, mas busca-se formas alternativas de fazer como os alunos se interessarem. A gente sabe que a aprendizagem ela depende da motivação. Se o aluno não tem motivação para aprender, ele não vai aprender. Se ele não tem motivação para participar, ele não vai fazer isso. Eu não tenho como motivar outras pessoas, a motivação é uma coisa que vem de dentro, mas eu tenho como criar incentivos, eu tenho como criar condições para que esses alunos se motivem. De que forma eu vou fazer isso? Fazendo algo interessante, fazendo algo que chame a atenção dos alunos. Né? Eu adotei uma estratégia nesse semestre de fazer alguns vídeos curtos, de meia hora no máximo, 35 minutos no máximo, e aí no meio dos vídeos lá, e os alunos que falem, né? Mas eu coloquei algumas coisas mais lúdicas, assim, algumas palhaçadas mesmo, né? Sempre focando no conteúdo que a gente veria. O resultado foi muito legal, o resultado foi muito bom. E aí eu pergunto para vocês, eu tinha experiência em fazer isso? Não. A necessidade fez com que eu pensasse novas formas de estimular o pessoal a assistir às aulas. Né? E acho que o resultado foi bastante positivo em relação a isso. Então, tudo depende das pessoas, né, pessoal? Se a gente quer crescer na vida, nada vai cair do céu. A gente tem que correr atrás, tem que buscar, tem que se aperfeiçoar e tem que, obviamente, tentar conseguir talvez até alguma coisa que nunca tenha sido feita antes. Né? Então, se a gente não correr atrás, se a gente não se qualificar, se a gente não buscar fazer as coisas de uma forma diferente, a gente não vai conseguir atingir aquele objetivo que a gente gostaria. O professor Luiz Fernando gostaria de complementar, professor Diogo? Com certeza. Professor Giovanni, eu vou ser extremamente contraditório através da minha fala nessa situação. Olhando o mundo acadêmico, pela minha característica de atuação, tá? Eu sempre trabalho com emoção, seja no trabalho, seja no mundo dos negócios, no trabalho, na faculdade, enfim, aonde eu estou, eu sempre trabalho com emoção acima de tudo. E, evidentemente, essas tecnologias digitais, essas ferramentas, é ponto pacífico, aprendi muito, digamos assim, até vou usar um termo bastante simples, cresci muito nesse período, tá? Em termos de tecnologias. Agora, isso é muito, o que eu vou dizer é muito particular, é muito o que eu sinto, e eu mesmo sendo contraditório, eu prefiro falar e me expressar dessa forma. Vejam, quanto mais eu aprendo sobre tecnologias digitais, de aprendizagem, no mundo acadêmico, mais sinto falta do ambiente presencial na faculdade. Eu confesso para vocês que eu estou com muita saudade dos meus alunos. Desculpa eu fazer esse tipo de comentário, a gente falando em tecnologias digitais, né? Mas
é a minha forma que eu estou tentando mudar. Essa é uma questão de paradigma que eu vou mudar, mas eu estou sentindo aquela vontade de dar uma batida no quadro, né? De ter a pessoa e tudo mais. Talvez eu esteja errado olhando para frente, né? Mas eu gosto de me expressar e dizer o que realmente eu estou sentindo nesse momento. Mas eu confesso para vocês que tá contraditório aquilo que nós estamos falando, né? Eu gostaria de complementar, Giovanni, aproveitando que tu colocasse já a pergunta da Amanda Silva aí na tela, né, que daí eu já respondo aí para terminar. Pergunta da Amanda. Tá, isso, Amanda Silva. Isso, tá? Tem uma coisa importante que a gente tem que falar, né? Primeiro, já se existia a modalidade EAD há algum tempo, né? E a modalidade EAD não é totalmente o que as faculdades e universidades presenciais estão aplicando neste momento. Né? A gente já usava ferramentas, por exemplo, como o Moodle, né? Algumas instituições ou universidades com a sua própria plataforma, mas a gente conhece que o EAD já vem de muita pesquisa, existem muitos estudos científicos, né? Metodologias específicas de como se faz um EAD, né? E aí as escolas, do dia para a noite, foram, né, tomadas por um meteoro aí, né? A gente recebeu, foi avassaladora a situação. Né? Então as escolas não estavam preparadas para trabalhar a questão virtual, e do dia para a noite houve então a virtualização. Né? Muitas escolas particulares começaram a trabalhar a questão das aulas virtuais, que não é aula EAD. Então as pessoas confundem às vezes, está tendo aula EAD. Não está tendo aula EAD, está tendo uma aula virtualizada. Tem muita coisa ainda para ser discutida, né, para ser melhorada no ambiente da escola, e aí falando em escola, né, a nossa faculdade, por exemplo, ela é uma faculdade credenciada como presencial, ela não é EAD. Então ela teve que, obviamente, se reestruturar utilizando uma ferramenta virtual, um ambiente virtual que nós já utilizávamos de uma forma pequena, né, pouca utilizada, e começamos a utilizar 100%. Existem dois perfis, que é o perfil de aluno que aprende no presencial e o perfil de aluno que aprende sim no EAD. Qual é a grande diferença? Né? É aquele aluno que é comprometido e que tem disciplina para aprender no EAD. Nem todos os alunos têm, né, um compromisso ou uma disciplina. A maioria fica procrastinando, né? A gente sabe disso. Agora, para o professor, para o aluno que atua no presencial, é óbvio que tá tendo uma falta enorme, né? Tá sendo complicado lidar com essa situação, mas acho sim que no futuro, por exemplo, no ambiente escolar, não vai se voltar atrás naquele ambiente onde não se utilizava muitas tecnologias. Acho que isso vai mudar totalmente no ambiente escolar. A partir de agora, né, ou pós-pandemia, as tecnologias continuarão sendo utilizadas junto com o presencial. E acredito que a mesma coisa vai acontecer de uma forma natural nas faculdades e universidades presenciais. Né? Essa é a minha opinião. Mas, infelizmente, gente, eu vi que muita gente está colocando ali, saudades do presencial, mas nada, para mim, o presencial é o mais importante, eu quero olhar olho no olho, eu quero dar um abraço. Claro que isso é importante. Né, mas não somos nós, neste momento, que escolhemos ficar assim. A gente está por determinações governamentais. Então, é o que nós vamos trabalhar da melhor forma, sendo o melhor professor com o recurso que nós temos em mãos. Né? Então, essa é a minha opinião aí. Beleza. Bom, gente, vamos dar sequência aqui. Vamos ver se temos mais alguma pergunta aqui. Mais uma aqui. Sobre a questão de gerir pessoas com home office, como os gestores podem conseguir gerir seus funcionários com eles trabalhando em casa? Existe um método eficaz? Alguém pode trazer alguma experiência, alguma coisa específica em relação a isso? O que eu consigo te trazer é que ainda não existe uma receita de bolo para isso. Né? A gente está ainda nessa fase de adaptação de todas as ferramentas, de mensuração de resultados, né? Até de saber como a pessoa está indo de forma através de uma tela. Então, eu hoje não saberia te dizer uma receita do bolo, um caminho certo para a gente conseguisse ter esses resultados melhores, porque ainda é tudo muito novo.
né? A gente tenta o máximo possível ter um contato direto, né? Eu me preocupo muito com a questão humana da pessoa, saber como é que ela está, como é que ela está se sentindo em casa, né? Porque tem casos de pessoas que entraram em estresse profundo, tiveram que se afastar nesse momento, porque não conseguiram lidar com essa rotina de realmente estar em casa, estar no trabalho. Eu digo assim, ó, levanta o teu horário, né? Se veste como se realmente estivesse indo ao trabalho, né? Mantém o teu horário. A gente sabe que às vezes, por mais que tu esteja tentando naquele momento estar dentro do home office, estar trabalhando, a gente sabe que tem a interferência das crianças que ficarem em casa, da esposa que também está trabalhando em casa, a casa continua ativa, né? Para muitas vezes as crianças não entendem isso e as coisas vão acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Então, gerir pessoa nesse momento é algo bem complicado, que a gente ainda como gestor está atrás de formas que vão dar certo. Então, a gente está testando algumas coisas para ver como são os resultados. Então, testa como é que é as ferramentas, testa como é que é, de repente, flexibilizar o horário, né? Eu tenho pessoas que na parte da tarde não trabalham, por uma questão também que tem que dividir computador com a esposa, enfim, e fazem as suas atividades depois das 6 horas da tarde, que vê que consegue produzir melhor, que consegue se sentir melhor para produzir. Ok, para mim isso é tranquilaço, né? Para mim é importante projetos, enfim. Então, não acredito que ainda tenham uma forma que isso vá dar certo, qual é o caminho correto a se seguir, entende? Eu acho que essa tua resposta, Douglas, ela também responde boa parte da pergunta da Priscila, né? Em relação à estratégia para utilizar e manter o foco nas atividades, né? Eu acho que essa pergunta aí já deixa bem claro aí em relação à pergunta da Priscila. Tem uma pergunta da Caroline aqui, tá? Para mim especificamente, né? Qual o maior desafio em questão de ter que dar, acredito que sejam aulas online, né? Eu acho que isso pode ser colocado também aí, professor Luiz Fernando, professor Diogo. Caroline, o que eu posso te dizer? Eu acho que o maior desafio de tu dar aula online é justamente tu não ter o contato direto com as pessoas, com os alunos, com as alunas, né? E eu acho isso fundamental, isso é muito bacana, a gente poder trocar experiência, conversar, olhar olho no olho, fazer uma atividade próxima um do outro, porque até então é assim que a gente faz na nossa vida profissional. Nós trabalhamos todos juntos, precisamos das pessoas, né? A gente convive com as pessoas, a gente comunga o dia a dia com as pessoas, compartilha os nossos humores, as nossas amarguras no dia a dia com as pessoas, né? Então, eu acho que isso faz falta efetivamente, né? Agora, o desafio de estar longe, ele tem que ser minimizado de uma forma de tornar essa distância menor. E aí, por isso que eu friso na questão de que quando tu pensas uma aula, quando tu pensas uma ideia para manter a pessoa compenetrada, para manter a pessoa uma forma dela prestar atenção, uma forma dela se sentir contemplada em um determinado conteúdo, né, é tu pensar algo diferente, fora da caixa, né? Fazer algo bastante diferente daquilo, inclusive, que tu faz na sala de aula. Tentar pegar essa pessoa, chamar a atenção dessa pessoa. Tem um velho ditado que diz assim: quer aparecer, pendura uma melancia no pescoço. Não é verdade? É isso aí. O professor vai ter que pendurar uma melancia no pescoço, vai ter que botar um cocar de índio, né? Vai ter que dançar pelado. Não, também aí não, né? Dançar pelado não, porque é uma visão do inferno que eu acho que não seria bom para vocês, né? Mas, enfim, o professor ele tem que, obviamente, chamar a atenção dos alunos para que os alunos eles tenham vontade de assistir às aulas. Porque senão fica aquela coisa assim, puta que pariu, que saco. Lá vem a aula daquele professor de novo, vou ter que assistir porque eu tenho que ganhar presença. Vou ter que assistir aquela porcaria. Não pode ser assim, né? No momento que o aluno pensa assim, a gente está fazendo errado. E a gente também tem que dar ouvido ao aluno, perguntar para ele o que é interessante para ti, o que é melhor para ti, o que funcionaria melhor para ti, né? Mas, infelizmente, né, na maioria dos casos, e aqui eu não estou falando os professores da São Marcos especificamente, mas eu estou falando num contexto mais geral, até porque nós temos muito bons professores no corpo docente. O professor, ele carece desse olhar para dentro de si mesmo. O professor é um pouco arrogante,
né, acha que pelo seu status de professor, que ele, não, eu sou professor, eu já fiz mestrado, já fiz doutorado, já fiz isso, já fiz aquilo. Cara, não vale nada esses títulos aí. Mestrado e doutorado não vale nada. Tá? O que vale é a tua vontade de fazer algo diferente, é a tua vontade de querer passar algo diferente para os alunos e se preocupar com os alunos, com que eles aprendam, com que eles assimilem conhecimento. Isso faz diferença. Título não faz diferença. Tá? Eu já tive muito bons professores que tiveram, que talvez não tiveram nem ensino médio, e foram professores, me ensinaram coisas muito importantes na minha vida. Então é isso que o professor deve internalizar. Ele deve perceber o que o aluno quer e ir atrás daquilo, fazer com que ele se interesse pelo conteúdo, e isso, obviamente, requer muita dedicação do professor para isso. É mais ou menos isso que eu acredito. Eu acho que é não vou complementar nada, porque eu acho que o Giovanni já fechou com chave de ouro aí. Mas uma situação também, retornando ali o que o Douglas estava respondendo antes, até da questão do home office, né? É óbvio que não se tem uma receita e uma ferramenta para medir, mas eu acho que é interessante, eu tenho conversado com algumas pessoas, que são gestores, que têm feito acompanhamentos, né, de seus funcionários, de seus liderados em home office, olhando sempre a tabela de produção que ele já fazia no presencial, o que aquele funcionário exatamente produzia no mês, quais eram as entregas deste funcionário. E no home office, esses 30 dias, 60 dias que esse funcionário está no home office, está tendo o mesmo número X de entregas, aí tu já consegue medir essa produção, né? E o que eu tenho ouvido desses relatos é justamente isso, que tem praticamente duplicado essas produções, ou seja, o funcionário tem produzido muito mais, porque ele se sente mais confortável no ambiente de casa. Ele também não precisa se deslocar, ele não perde tempo com isso, né? Então, tem uma série de situações aí que eu acho que é importante a gente falar que a produção, sim, tem aumentado em muitas empresas, né? E isso é uma coisa muito boa. E, obviamente, o gestor que já acompanha a equipe, ele sabe que o funcionário que está em home office está dando produtividade ou não, né? Então, ele tem esse parâmetro aí para saber medir. Claro, um bom gestor, né? Um bom líder de setor. Só puxando um gancho rapidamente aí, Diogo, tem profissionais que eu conheço que dizem que crise separam águas, assim. Aquele funcionário que já era engajado, comprometido, ele vai continuar fazendo isso de forma online ou presencial. É a pessoa que, né, como se dizia antigamente, que veste a camiseta, e o cara que sabe que é comprometido com os objetivos da empresa. Né? E isso, então, nesse momento a gente vê, assim, quem realmente... Isso deu para mensurar bastante, assim, quem eram as pessoas que estavam realmente, né, no mesmo caminho, entendem o objetivo da empresa, entendem qual é a ligação de toda a equipe para um objetivo em comum, e aqueles que não. Né? Realmente tem projetos e tem pessoas que estão elaborando projetos melhores, que parece que estão numa zona mais confortável, como tu disseste, trazendo ideias novas, encurtando espaço, como disse o Giovanni. E uma coisa que só, pegando um gancho rapidamente, que eu acabei não falando, que é a questão dos feedbacks, como o Giovanni disse, contínuos. Né? Feedback contínuo é algo essencial. Né? 360, a gente tem que fazer essa troca, esses feedbacks, uma coisa que tem que acontecer cada vez mais, né? E principalmente nesse momento. Show. Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta aí que gostaria de fazer para os nossos convidados, os debatedores? Já estamos a 1 hora já de live aí. Ó. Exatamente. A ideia também não é fazer uma live muito comprida, né, gente? Porque a gente sabe que quanto mais tempo, menor a participação de vocês, e já tem gente aí que já largou a live, já está fazendo alguma outra coisa lá, fica só conectado, só dando migué, né? Capaz, né? Os alunos nem fazem isso, né? Bem capaz, isso não acontece na vida real, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Tá? Caso alguém queira fazer mais alguma pergunta, mais uns minutinhos aí. Tá? Nós tivemos, eu acho que uma live bastante produtiva. Os convidados, obviamente, ajudaram muito aí, né? Douglas, professor Luiz Fernando, professor Diogo. Eu acho que a gente consegue fazer um debate muito bacana, bastante construtivo, e acho que a gente poderia adotar mais, né? Fazer mais lives aqui na instituição.
independente de como vão ficar as coisas no futuro, acho que é uma ferramenta legal, que muita gente pode participar, né? E trazer convidados, inclusive trazer alunos para as lives, por que não? Acho que a gente poderia fazer alguma coisa nesse sentido. Acho que seria bastante interessante. Exatamente. E como nós estamos sendo forçados, né, obviamente, a utilizar novas tecnologias, porque o tempo está demandando isso, porque a situação está demandando isso, nada melhor do que a gente tornar agora isso como um hábito, né? E eu concordo com todos os alunos que estão dizendo que o ensino presencial ele é muito mais rico. Óbvio, gente, ele é muito mais rico. Todos nós aqui, professores, adoramos estar em sala de aula. Nós queremos estar em sala de aula. Se eu pudesse, eu estaria hoje em sala de aula lá em Alvorada, junto com vocês. Mas a gente não pode, infelizmente. Né? Determinação do governo do estado, decretos federais, estaduais, municipais. A gente gostaria de estar perto de vocês, obviamente. Todos sentimos muitas saudades aí, sala de aula, daquele bate-papo no corredor, daquele bate-papo no intervalo, cafezinho lá embaixo, né? Falar sobre futebol, né? Falar sobre aquele Grenal lá que o Inter tocou um monte nas situações, né? Grêmio, socando o Internacional no Grenal, enfim, né? Gostaríamos de estar conversando todos juntos falando sobre isso. O que é, professor Luiz Fernando? O que é? O senhor estava com problema com a minha fala? Não, absolutamente. Acho que a gente vai cortar essa parte da live. Brincadeiras à parte, gente. A gente gostaria de estarmos todos juntos, mas a gente não pode. Né? E em não podendo, a gente tem que utilizar a tecnologia para diminuir essa distância e fazer com que as pessoas consigam se comunicar, consigam compartilhar as situações do dia a dia. Né? Então, eu espero que logo a gente possa fazer isso, que a gente possa, né, estar convivendo novamente, bem brevemente. Tá? Eu não posso dizer para vocês que vai ser semana que vem, se vai ser daqui a um mês, porque não depende da gente, né, professor Diogo? Isso depende de uma série de questões que não estão no nosso colo, que não estão na nossa mão. Então, a gente só pode torcer para que as coisas melhorem, para que a curva de contágio diminua e que a gente logo, logo possa tá compartilhando o nosso dia a dia e tudo aquilo que é caro para a gente, tudo aquilo que é importante para a gente. Tenho certeza que professor Luiz Fernando, professor Diogo, Douglas, que agora tá um pouco longe da faculdade, mas ligado emocionalmente, tenho certeza disso, né? Com certeza. Sente da mesma forma. E a gente quer agradecer muito, mas muito mesmo, a presença de todos aqueles que assistiram e ainda estão assistindo, pelas perguntas, pelos comentários. Infelizmente, a gente não teve como colocar todos os comentários aqui em tela, porque foram muitos, né? Então a gente coloca alguns comentários aí, talvez mais ligados àquilo que estava sendo falado. E quero agradecer muito a presença do Douglas Machado Quadros, que é um profissional excelente da área de RH, gestor da área de RH, de recursos humanos, e agradecer muito aí ao professor Luiz Fernando, né, que já é um contumaz parceiro nosso aí de atividades na faculdade, professor Diogo Siqueira Luiz, nosso coordenador acadêmico, mas também uma pessoa, né, com bastante experiência na área de gestão de pessoas, e mais uma vez agradecer a todos aqueles que puderam, de alguma forma, acompanhar essa live e, né, espero que tenham aproveitado, e agora eu abro espaço aí para os demais debatedores para que teçam suas considerações finais. Eu gostaria de fazer então a minha já. É uma honra, né, estar com vocês nessa live de hoje. Como disse o Giovanni, espero que seja a primeira de várias, né, trazendo convidados aí com outros assuntos também, que isso é muito importante. Ao Douglas, prata da casa, né, um excelente egresso aí da instituição. Desejo muito sucesso na trajetória, conta sempre com a gente sabe que também pode contar contigo. Tem uma situação que eu quero trazer, que eu acho que a maioria que está assistindo a live, nós aqui já sabemos, mas
o nível de desempregados que chegou o Brasil, né, nessa pandemia é semelhante ao resultado que nós tivemos histórico em 1992. Nós temos mais, né, de milhões aí de pessoas desempregadas no Brasil. É uma situação, obviamente, que traz ansiedade, preocupação, insegurança, e é muito difícil também para o profissional que está como líder, que está à frente do RH, que está à frente de gestão estratégica de pessoas, lidar com essa situação, porque as pessoas estão ficando também mais doentes em casa, e isso não sou eu que estou dizendo, mas pesquisas falam sobre isso. Então eu queria também deixar aqui, né, uma importante mensagem, que não adianta de nada a gente seguir na mesma onda de reclamação, na mesma onda de negativismo, porque isso só vai atrair coisas negativas para a nossa vida. Então, meu conselho para todo mundo é, né, baixe a cabeça, faça o seu trabalho, né, faça um bom trabalho, isso é importante, porque as organizações hoje elas estão de pé ainda, porque existem pessoas que estão fazendo de todo o possível para se reinventar, para se inovar neste momento tão difícil, reaprender e aprender tecnologias novas e diferentes. Então, sejam positivos, né? Falem sobre coisas boas, isso é importante, né? Negativismo atrai negativismo, não sejam negativos. Falem de coisas boas, pode o mundo estar caindo lá fora, mas isso é importante para a gente manter a nossa sanidade mental. Então, fica o meu beijo aí para todo mundo, né, e espero que a gente passe por essa situação rapidamente, mas, acima de tudo, otimistas por um mundo melhor. E isso a gente só consegue fazer vindo de dentro, né? A gente fazendo isso com as nossas famílias, com os nossos amigos. Não adianta a gente encher o ouvido dos outros com desgraça. Isso não chega, né? Já tem demais na televisão, já tem demais no noticiário. A gente tem que ser positivo. Certo, pessoal? Um beijo no coração de todo mundo aí. Muito bom. Bom, com relação à minha fala final, tá? Eu gostaria de, no início dos meus comentários, tá? Da minha fala, eu falei sobre a inteligência emocional e que ela fatalmente e que seguramente ela é parte integrante dessa forma de trabalho que vem pela frente. A nossa própria condição aí de vida, tanto no aspecto profissional como particular, e eu acho que a gente tem que trabalhar mais a nossa inteligência emocional, né? Ou seja, por essas dificuldades, justamente por essas questões que o professor Diogo comentou, de agir e tomar decisões, né, assertivas, adequadas, conhecer as nossas emoções. E aí, pessoal, eu dou uma dica para vocês, olhando essa variável, né? Utilizem uma ferramenta de gestão que a gente trabalha muito no curso de administração, que é a matriz SWOT aí, para a gente conhecer as nossas imperfeições e ter esse controle nosso, quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas fraquezas aí, para a gente conseguir evoluir e manter uma condição que vai ser necessária, importante aí no mundo que vem, nessa situação que vem pela frente, ok? Fico muito feliz novamente por ter o Douglas aí, o egresso da nossa São Marcos aí, professor Diogo, professor Giovanni. É um privilégio, novamente, repito, é um privilégio para mim discutir esse tema com vocês. E com todos. Muito obrigado, viu? Valeu. Douglas, quer falar alguma... Rapidamente, só para considerações finais mesmo, agradecer imensamente, novamente, o convite para estar com vocês aqui discutindo um assunto que sou apaixonado por gestão de pessoas e toda a parte humana que envolve trabalho, enfim, né? Agradecer aqui por ser vocês, né? Espero que estão vendo a minha formatura aqui presente, né? Meu Paranif, meus homenageados, né? Sempre que precisarem, podem contar comigo. Estarei sempre à disposição. Exato, né? Estarei à disposição para vocês precisarem. Esse assunto é vasto, imenso, tem vários outros assuntos que a gente não teve tempo de colocar aqui, né? Deixo à disposição minhas redes sociais, o Giovanni tem meus contatos, se alguém quiser entrar em contato para falar com a gente.
Se quiser falar também sobre a parte ali burocrática de todas as medidas provisórias, que tem muita gente me cobrando, né? Porque uma legislação é algo que eu gosto bastante, sobre o que foi aprovado e o que não foi aprovado dentro da pandemia. Só agradecer mesmo, e dizer para as pessoas que estão em casa, de repente, na questão dos desempregados, procurem as plataformas, tem bastantes empresas colocando à disposição cursos rápidos de atualização, cursos rápidos, né, que podem te ajudar aí no teu currículo, para quando realmente voltar isso tudo ao normal, isso pode ser um diferencial, né? Mostra que tu teve atrás, querendo se atualizar, mesmo nesse momento. E as pessoas que estão, né, tendo esse trabalhando hoje em home office, dizer assim, que isso é uma tendência, vai acontecer, que as pessoas têm que se adaptar, é algo bom, vejam isso como algo bom, como o Diogo falou, tenham um mindset positivo, de que as coisas tendem a melhorar, né, que sejamos profissionais e pessoas melhores quando isso acabar. Bom, gente, eu agradeço então a participação de todos, né? Mais uma vez agradecer a presença do Douglas, né, que aceitou participar na live na condição de especialista na área de pessoas e também como egresso da instituição, ao professor Luiz Fernando, que já está saindo aí para dar aula para os alunos hoje, né? Imagino que, né, vai tirar o couro da gurizada aí, o resto da noite. Ao professor Diogo também, que se dispôs a participar, e acho que a discussão foi bastante legal, né? Bastante perguntas, as pessoas participaram bastante, e uma pena que a gente tenha, né, um tempo tão reduzido, mas acho que ficou de bom tamanho, daqui para frente nós faremos mais lives aí, eu acredito que vai contemplar com assuntos diferenciados, vamos convidar alunos, outras pessoas da comunidade, acho que vai ficar bastante legal. Bom, gente, eu agradeço então a participação de todos os professores, a gente vai encerrar a live por aqui, espero que todos vocês tenham aproveitado e até uma próxima oportunidade. Boa noite e bom resto de semana a todos e a todas. Boa noite. Tchau, até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tchau. até mais.